Fala pessoas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elton e nós estamos estudando em arte esses últimos dias sobre mitologia. A mitologia relacionada à arte. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a mitologia inspirando a literatura e o cinema, tá? Literatura são os registros escritos, né? Então são textos escritos, livros que resgatam a memória dessas mitologias, histórias que eram contadas em outros tempos, em outras épocas. E aí vem o cinema para resgatar também essas histórias e as grandes produções cinematográficas que nós podemos visualmente contemplar essas histórias, tá? Esses mitos. Então, gostaria de saber se você lembra de algum mito que você já viu em algo sendo representado em algum filme, ou se você já leu alguma literatura, algum livro que conta a história de algum mito, tá? Então nós temos vários exemplos e eu queria trazer para vocês uma lista de filmes que vocês podem encontrar até mesmo no YouTube gratuitamente, né? E podem assistir esses filmes que retratam essas mitologias gregas, romanas, tá? Então, prestem atenção na lista que eu vou trazer para vocês, ó. Ulisses, de 1954, Hércules em Nova York, 1969, Hércules, uma produção de 1997, Helena de Troia, Paixão e Guerra, de 2003, Troia, de 2004, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, uma produção de 2010, Imortais, feito em 2011, Fúria de Titãs, que existem, se eu não me engano, 2 filmes, Jazão e os Argonautas, filme de 1963, 300, né, um filme muito falado, foi uma produção de 2006, Electra, a Vingadora. Temos também Alexandre, de 2004, Malpertuis, de 1943, Édipo Rei, de 1967, Xena, a Princesa Guerreira, de 1995. Tem Xanadu, de 1980, Hércules, uma produção de 2014, Minotauro, produção de 2006, Medeia, uma produção de 1969, A Lenda de Enéas, de 1962, A Odisseia, de 1997, tem livros também sobre a Odisseia, Quando os Deuses Amam, é uma outra produção, Ifigênia, de 1977, Os Filhos do Trovão, de 1962. Esses são alguns filmes que retratam essas histórias mitológicas. Alguns deles ou vão trazer a produção como está escrita, e o interessante é que alguns desses que eu citei para vocês, eles vão fazer uma leitura do mito, da mitologia, fazendo um paralelo também com histórias dos tempos atuais também, tá? O livro de vocês vai trazer alguns exemplos também, e ele vai focar um pouquinho em um filme que é chamado O Senhor dos Anéis, muito bom, já assisti. É uma sequência de filmes, né, que também trata de seres mitológicos, tá? Então a gente pode perceber aí que tanto a literatura como o cinema, ele pode se utilizar de recursos assim como histórias mitológicas para fazer as suas produções literárias, escritas ou cinematográficas, né, visuais, tá? Que a gente vai poder assistir no cinema ou na sua casa. O que eu gostaria que vocês fizessem então? Eu gostaria que vocês assistissem um desses filmes. Pode ser a sugestão do livro, que é O Senhor dos Anéis, muito bom, recomendo. Ou um desses que eu falei aqui para vocês nessa lista enorme, que eu vou colocar aqui embaixo. Você pode já ter assistido algum desses ou lido. Se não, você vai escolher um desses para assistir. Como eu já falei, você pode encontrar gratuitamente no YouTube. Então você assiste uma dessas produções e aí você vai fazer duas coisas. Você vai
fazer uma representação de imagem, tá? Como se fosse a capa do livro ou a capa do filme. Então você vai assistir, ver quais são os seres que aparecem nessa produção, e você vai tentar criar uma capa como se fosse ou para um livro literário ou então para um filme, a capa do filme, tá? E depois você vai fazer uma síntese. O que seria uma síntese? Um resumo dessa história, tá? Ou resumo do filme ou resumo do livro, tá? Então, bem simples, essa é a nossa atividade. Fazer a capa e fazer a síntese, o resumo desse filme. Escolham e se divirtam, tá bom? É bem interessante esses filmes, você vai gostar de assistir. É isso por hoje, até a próxima aula.